Olá, pessoas mágicas, bem-vindos à primeira etapa da Jornada do Louco, né? Agora sim, nós estamos começando a jornada com o Mago. Ontem a gente conheceu um pouco do personagem principal, que vem a ser nós mesmos, mas em um estado de exploração, que é o Louco. E hoje o Louco encontra o Mago, depois de cair do precipício, né? Meu nome é Lua Selva, eu sou astróloga, taróloga, psicóloga e apaixonada nos símbolos. E eu sou totalmente apaixonada na Jornada do Louco. Eu vejo os símbolos da Jornada do Louco em vários lugares, em sonhos, em momentos da minha vida, eu me inspiro neles, né? A Jornada do Louco e o tarô em si são meus maiores guias, meu maior canal com os meus guias que me orientam e que me fazem crescer e evoluir na vida, né? Então, ontem nós conhecemos o Louco, que é nosso instinto de se... Ai, gente. O nosso instinto de se jogar, de se colocar numa nova aventura, né? Aqui está o nosso espírito de aventura, aqui está o nosso instinto de um começo e de coisas que são desconhecidas, mas que a gente quer conhecer mesmo assim, né? O louco. E depois que o louco cai no abismo e começa a sua jornada na vida, ele encontra o mago, o número 1. O mago possui vários símbolos, como todas as cartas, e ele possui vários símbolos bem mágicos, assim, né? Ele está em uma cor amarela, que igual na do louco, é cheia de alegria e espontaneidade e jovialidade. Tem as rosas agora, já nasceram e estão florindo. E ele tem o infinito na cabeça, roupas de um mago, de um iniciado. Os 4 elementos na mesa, esses são os 4 símbolos dos naipes, dos arcanos menores, cada um representando os 4 elementos. E ele aponta para baixo e aponta para cima, para nos lembrar de que, como acontece em cima, acontece aqui embaixo, né? Ele é o canal da sabedoria divina. Quando o louco encontra o mago, ele encontra as suas habilidades, os seus talentos e a sua capacidade de fazer as coisas, né? Ele encontra o princípio masculino. Lembrando que no tarô, assim como na astrologia, masculino e feminino são energias opostas complementares, sem nenhum tipo de valor, que existe em todas as pessoas, em todos os seres, não tem nada a ver com gênero. Então, aqui o louco encontra seu princípio masculino, que é o princípio da iniciativa, o princípio da ação, o princípio da palavra, o princípio da assertividade, né? O princípio da criação, do criar no externo, da ação, mais do que da criação, da ação. E principalmente ele tem todos os elementos em si, ele tem controle desses elementos, então ele tem o princípio de transformar as coisas, né? E ele conhece as leis universais de como acima é embaixo. O mago no tarô mitológico, e aqui também um pouco, ele é Hermes, o deus da comunicação, e o Hermes Trismegisto, que é uma figura de
de muita sabedoria que fazia essa canalização entre os poderes mágicos, né? Hermes, na mitologia, ele é o deus mensageiro que traz as mensagens aos deuses. E ele sabe um pouco de tudo e tem muita flexibilidade, né? Quando o louco encontra o mago, ele descobre isso, como lidar com as coisas básicas que existem na jornada, né? Como você manipula o fogo, o ar, a terra e a água. E como você usa os seus talentos, né? Enquanto aqui o louco não ouvia o cachorro e não prestava atenção nas coisas, aqui ele aprende algumas leis universais e a usar os recursos que ele tem ao seu redor, né? E o mago traz muito isso. Quais são os seus talentos? Quais são as suas fortalezas? Como você pode agir? Como você pode se defender, fazer algumas coisas, né? E o princípio da ação, o de falar o que você quer, o de fazer para conseguir o seu objetivo, de ir atrás das coisas, né? Se a gente for olhar em questão do desenvolvimento humano, a gente pode dizer que aqui o louco, o ser humano, ele descobre as coisas que ele pode fazer aqui nesse mundo para conseguir o que quer. Eu posso chorar, eu posso dar birra, eu posso me comunicar das formas que eu posso me comunicar, eu posso pegar, eu posso manipular, né? E aqui ele aprende esse princípio masculino da assertividade, do querer, do ir atrás. Eu gosto muito, embora amanhã eu vou ter um tempo só para ela, de colocar, tanto o masculino como o feminino juntos, né? Essas duas cartas, muitas vezes, elas são faladas acompanhadas, né? Como um processo só que o louco encontra os dois, né? Então, aqui nós temos o princípio masculino básico que existe dentro da gente, e aqui nós temos o princípio feminino básico que existe dentro da gente, que é a sacerdotisa, que é o número 2. E eles têm algumas palavras-chave, né? E eu vou falar agora muito do mago, que é o masculino, o ativo, o positivo, sem julgamentos. O impulso criativo, a consciência, o impacto no mundo, ele é voltado ao externo, ele é a força de vontade individual, ele é o potencial dos talentos, mas colocar isso à prática, colocar o seu potencial em prática. Quando o mago sai muito no tarô, a gente pede ação. E a gente pede uma ação segura. Embora ele seja o primeiro numa jornada do descobrimento, ele é um descobrimento mais aqui no individual. Ela é uma carta do indivíduo. E quais os poderes que esse indivíduo tem na jornada inteira, aqui nessa dimensão, aqui nesse lugar. Então, digamos que o louco sai lá do seu precipício, onde ele não entende as leis aqui da terceira dimensão. O mago vai falar, você como indivíduo tem a sua mente, as suas emoções, a sua força de vontade e o material, o seu corpo e o material aqui do, né? Você tem o ar, o fogo, a terra e a água para manipular. E o que cada uma dessas coisas te traz. É esse descobrimento, mas bem no âmbito do indivíduo mesmo, né? Do que eu posso fazer e do que eu preciso. Então, e aí ele tem muito esse impulso criativo, né? Eu estou aqui com essas coisas, como eu posso manipulá-las? Eu estou aqui com essas coisas, como eu posso ir para frente? Porque principalmente ele é esse impulso criativo. Ele é esse canal
Quando ele fala tanto acima como abaixo, ele está mostrando das leis, mas ele também é um canal, tanto das forças, da sabedoria do universo, da sabedoria de Deus, da sabedoria dos astros, com esse mundo. Então, essa visão nossa como um canal, como um ser que traz coisas importantes pra gente, né? Que traz coisas importantes para o mundo, que eu quis dizer, que faz um impacto no externo e entende esse externo, e conversa com esse externo e cria nesse externo. Em projetos e momentos da vida, o mago te pede para ver suas fortalezas. O que é que você tem? E o que é que você já pode fazer? E criar, né? Criar do nada mesmo, lembrando que nunca é do nada. O que é que você tem aqui ao seu redor que pode te trazer coisas importantes, que pode te ajudar e que pode te colocar à frente, né? Que pode te fazer seguir em frente na vida. Que pode te fazer seguir em frente no seu projeto, no que você quer. Quais são os primeiros passos que você tem que dar? Quais são as primeiras vitórias? Quais são as primeiras criações, né? É muito esse, como diriam os americanos, espíritos do go get it, do vai lá e faz. Vai e faz de qualquer jeito, vai e cria, vai e pega o que você quer, né? É esse espírito da seta, do objetivo mesmo, do assertivo. Eu vou lá e vou atrás do que eu preciso. E no externo, bem no externo, ele tá lidando com o mundo, ele tá lidando com o que ele tem ao redor. Embora existe uma exploração de si, do indivíduo, é voltado para o externo, né? O que é que a minha mão consegue fazer aqui? O que é que a minha força de vontade consegue fazer neste projeto? O que é que a minha comunicação consegue? Quais são as minhas forças? Quais são os meus talentos? Quem sou eu aqui nessa parada? Quem sou eu aqui nesse ambiente? Né? Como eu impacto esse ambiente? Então, embora seja uma descoberta do eu, ela é muito voltada para o externo, muito eu no mundo. Lembrando que isso faz parte de quem nós somos, né? Nós não somos só o nosso mundo interno, nós somos também o nosso mundo externo. E nós nos conhecemos aqui nesse mundo relacionando com ele e vendo quais são os impactos que a gente traz, vendo quais são as várias relações que a gente tem com o mundo externo. E isso a gente coloca desde o material até da comunicação e dos outros, né? E o mago traz muito isso. Ela é uma carta que eu gosto muito porque ela traz confiança, né? Como ela tem aquele sentido de força de vontade, ela tem um estilo de transformação, né? Se ela sai pra mim, quer dizer que eu posso ir lá e fazer. Algo vai sair daquilo, né? Vai lá e faz, vai lá e impacta, vai lá e fala, né? Vai lá e transforma. Essa é uma carta muito de que a gente aprende as transformações básicas que a gente faz na vida todos os dias. Então, como eu falei, o primeiro septeto, muitas vezes a gente passa por eles em um dia só, em uma semana, em um mês, né? São coisas são forças muito básicas da vida e muito humanas. E muitas vezes quando você se sente assertivo, quando você está fazendo alguma coisa e está dando certo, ou quando você está ali, sabe, experimentando as suas técnicas,
quando você está descobrindo como fazer uma live no YouTube, como você está usando os seus talentos para conseguir editar um vídeo ou para conseguir escrever um projeto, você está ali usando o mago, né? Quando você está mexendo numa receita, quando você está vendo o que você tem e fazendo o improviso e usando o que você tem ali e manipulando as coisas, o mago está ali com você. Você está naquele projeto de fazer seu pão, de fazer seu almoço, passando pelo mago, né? Olhando o que é que eu tenho aqui e como eu posso manipular isso. E isso inclui tanto as coisas fora como as nossas técnicas, né? Então, o mago, quando o louco encontra o mago pede muito, ensina muito ele a olhar isso, né? O que é que eu tenho? E o que é que o mundo tem? E o que a gente pode fazer com esses dois, né? Para conseguir chegar onde a gente quer, para conseguir ir para frente, para conseguir ir para a próxima etapa, para conseguir existir, né? Para conseguir estar aqui. Já que você caiu aqui nesse abismo, agora você tem que descobrir as coisas que tem ao redor, né? Existem várias técnicas que as pessoas usam para entrar em contato com os talentos, né? Algumas pessoas não têm tanta noção assim de quais são os seus talentos. E essa é uma hora que o mago é um grande professor, e essa é uma hora que a gente vê que a pessoa não passou por essa etapa muito bem, né? Não aprendeu o suficiente aqui. Ela tá sempre insegura, achando que não tem talento nenhum aqui, que não tem nenhuma capacidade aqui, tá só indo. Volta um pouco algumas casas e olha, se você tá aqui, não existe ninguém completamente inútil, gente. Até, sei lá, coloca aí todo o seu preconceito, não vamos falar alto pra ninguém ficar triste. Pensa na pessoa que você acha mais inútil do mundo e vê que ela tem sim uma utilidade. Que ela consegue sim fazer algumas coisas. E quando você encontra com essa pessoa, você descobre que ela consegue fazer algumas coisas bem melhor que você. E aí você entra eu estava sendo uma pessoa preconceituosa e tal. Porque todo mundo tem um talento, todo mundo tem uma fortaleza, todo mundo tem uma flexibilidade. E se você tá aqui neste lugar, você tá nesse projeto, você tá nessa jornada, você tá nesse relacionamento, você tá fazendo pão, você tem alguma coisa a transformar aqui e acrescentar. Porque você é um ser humano. E quanto mais você tiver noção do que você tem, de como isso é e de como agir em relação a isso, mais você tem a capacidade de ser assertivo e ter segurança e colocar isso pra fora, sabe? Tipo, tem umas pessoas que sabem desde o começo, cara, meu negócio sempre foi música. Eu amo música, gosto de fazer música. Posso não ser o melhor músico do mundo, não posso não ser o melhor instrumentista do mundo, posso não ser o maior produtor do mundo, mas é nisso que eu sou bom, é nisso que eu vou, é nisso que eu gosto. E aí você, quando você tá bem no mago, você pega tudo aquilo e brinca, e transforma, e aprende, e vai manipulando. Você sabe o que cada tecla faz, né? O mago te ensinou ali. Eu tenho ritmo, eu tenho coisa. Você tá ali aprendendo o ABC de como tocar piano e vendo que você é bom nisso, nisso, naquilo, né? Isso é muito mago. Não só estou aprendendo o que eu tenho como base, né? Qual é o básico da música? Sei lá, o do, ré, mi, fá, algumas, eu não sei nada de música, não sei porque eu escolhi isso. Algumas teorias básicas, né? Você tá ali aprendendo aquilo e aprendendo o que você é capaz também. E sente aquilo e se fortalece. Das piores coisas que a gente faz para essa etapa na vida é se comparar com alguém que tá, sei lá, aqui. Eu não sei bosta nenhuma comparado com essa pessoa aqui, não. Mas você acha que essa pessoa aqui chegou aqui como? Aqui.
E não é que o mago ele é menor do que, ou pior do que o mundo, né? Nós estamos num ciclo, numa grande espiral. Existe alguns magos que estão acima do mundo, né? Ele está aqui também. Aqui também tem os 4 elementos. É só que aqui é no mesmo ciclo, esse mago, esse louco passou por aqui para chegar aqui. Ele passou por várias coisas para chegar aqui. Ele aprendeu mais, ele experienciou, ele cresceu. Mas o mago tá aqui também. A capacidade de, a cada momento em que o louco passou, porque o louco vai arrastando esses arquétipos com ele, né? É como se o louco fosse absorvendo, e agora, quando ele for passar para a sacerdotisa, ele é meio louco mago, porque ele aprendeu a ser mago com o mago. Então, essa aprendizagem, qual é a minha fortaleza agora? Vamos para ação, nanã. Ele usa em todas as etapas também para chegar aqui. Só que muitas vezes a gente fala, nossa, eu sou um péssimo músico, porque olha ali aquele cara, ele já sabe tocar. Tá, mas ele já foi assim, igual a você, né? Então, é muito esse poder, assim, que o mago traz de quem sou eu aqui, o que eu como indivíduo tenho de poder aqui e como eu transformo essa situação. E isso é talvez um check-up, uma revisão que a gente tem que fazer em todas as etapas, né? Então, eu aprendi mais algumas coisas, mas vamos lá. O que eu faço agora? Agora que teve esse outro desafio, o que eu tenho? Como que eu posso transformar isso? Como que eu posso ir pra frente? Como que eu posso agir aqui, né? Como que eu posso agir aqui? Aí eu tenho que colocar um aviso na minha porta, gente. E me perdi. E ele tem esse símbolo do infinito, tem muito a ver com o movimento, né? Ele está sempre em movimento. Sempre, sempre em movimento. Sempre colocando as coisas pra frente, né? E ele tem essa ligação com o infinito, com o universo. E principalmente, movimento. Ele é ação. Ele é ação. O que é que você pode fazer? Não é só planejar, não é só pensar, não é só imaginar, não é só meditar. Quais são minhas fortalezas? Não. É no fazer mesmo, sabe? Tem, muitas vezes eu penso em aplicar isso em relação a projetos, eu já apliquei muito comigo. Eu faço um SWOT ou alguma coisa tipo, qual é a minha fortaleza, né? Mas o principal é de você ir colocar, sabe? Eu vou lá e tento. É assim que eu percebo, sabe? Ao invés de ver um tutorial, eu vi o tutorial e tô fazendo ao mesmo tempo. Não, esse aqui é o meu erro, esse aqui eu sei fazer, esse aqui eu sou forte. Então tem muito isso no movimento, né? Que é muito importante pra gente aprender. E que aí na educação, eu consigo colocar essa jornada louca em tudo. Aí na educação também tem isso, né? As crianças aprendem fazendo, sempre mais. E o mago tem essa força. E o mago tem essa energia do como que eu posso aprender fazendo. Acho que é isso que nós temos pelo mago, né? E quem estiver vendo esse vídeo ou quem vê mais na frente, tenta se conectar um pouco com isso, como eu falei. A maioria das etapas, principalmente essas 7 primeiras, elas podem estar sempre sendo trazidas de volta, né? E como que eu posso passar por isso agora, nesse momento, nesse dia? Tá, eu tenho que, quando eu fazer essa live, o que eu tenho? Olha, eu sei fazer o Instagram, eu tentei o YouTube, deu errado, deu certo, e eu fui agindo e descobrindo as coisas, né? Fiz aqui no Instagram, olhei as fontes, as ferramentas que eu tinha, né? Aprendi mais um pouco com isso. Amanhã, quando eu for
porque eu já acho que eu já descobri como fazer live no YouTube. Quando eu for fazer a live lá no YouTube, eu tenho mais alguns recursos, né? E eu tenho como pegar o mago de novo e ir aprendendo enquanto estou fazendo. E vendo quais são as minhas forças e agindo em torno da construção de algo que eu quero fazer. E você pode ter isso quando você for fazer o almoço, quando você for pintar o cabelo, quando você for fazer uma arte. Sempre voltando para essa energia assertiva do que é que eu tenho, dos talentos, o que é que eu posso fazer, como que eu posso aprender, como que eu posso construir, como que eu posso manipular essa realidade que eu tenho aqui. Porque a gente faz isso, né? Quando a gente faz um pão, a gente está ali manipulando a realidade também, é um tipo de mágica. Quando a gente faz um projeto, a gente está pegando uma coisa, uma ideia e transformando, sei lá, numa planta, numa casa. E tudo isso o mago tem, né? Tudo isso o mago traz. Isso é o mago em você. Então, isso é você saindo do zero, quando você falou, nó, vou fazer um pão. Vou fazer um pão de castanhas. Tem a mínima ideia, vou fazer. E aí depois você foi lá, foi atrás de uma receita, amassou o pão, viu o que é que você... Ali começou a manipular uma realidade, né? E, como eu disse, o mago está aí com a gente o tempo todo. Nós somos grandes magos, manipuladores da realidade, em vários âmbitos, né? Como eu disse, a evolução é a espiral para cima e espiral para cima, então nós estamos sempre aprendendo formas diferentes de manipular a realidade. É isso, gente, é o Mago por hoje. Vou deixar aqui no Instagram, vou colocar lá no YouTube. Amanhã eu vou fazer lá no YouTube. Se eu resolver fazer nos dois ao mesmo tempo, eu aviso aqui. Beijo pra vocês. Muito obrigada.